Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar, passar para os irmãos como que se deu o período de transição entre a lei e a graça, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Muito bem, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa logo após a queda do homem no Éden, logo após o engano. Deus faz uma promessa que da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, que esmagaria a serpente na cruz do Calvário. A serpente aí, o inimigo, seria esmagado na cruz do Calvário. Então Deus, ele precisou entrar no mundo, penetrar nesse mundo caído para cumprir toda a lei, algo que nenhum homem conseguiu fazer. Então Jesus, o verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, veio aqui nessa terra nascer de mulher, ser um ser humano como nós somos e assim cumprir todo o projeto do Pai, a obediência, tudo que Adão desobedeceu, Jesus como segundo Adão iria obedecer e assim cumprir todo o plano, todo o projeto do Pai que se deu desde o seu nascimento até a sua morte de cruz. Então, você precisa entender quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a história de Jesus, são 4 evangelhos, mas contra a mesma história, a história do Messias. Você precisa entender que você ainda está no Antigo Testamento, no Velho Testamento. O Novo Testamento se deu na cruz do Calvário. Aí, em Atos dos Apóstolos, sim, é Novo Testamento. Então, eu creio que quem compilou a Bíblia deveria ter tido cuidado de pegar aquela folha branca que está escrito Novo Testamento e ter colocado dentro do Evangelho de João e o livro de Atos. Ali, sim, é Novo Testamento. Porque Jesus, ele veio para os judeus. E aquela história de que os judeus não aceitaram Jesus, como até mesmo está escrito na Bíblia, é verdade, mas tem um outro lado que não é explicado. Por quê? Quem não aceitou Jesus como Messias foram os líderes daquela época, foram os judeus líderes, foi a nação que estava ali sob o domínio, sob o poder, o farisaísmo, todo aquele grupo ali dos fariseus, dos saduceus, eles é que não reconheceram Jesus como Messias. Mas aquele povo simples, aquele povo pobre, necessitado, eles sim reconheceram Jesus como Messias. Até mesmo entrou em Jerusalém, junto com Jesus, montado no jumento, aclamou Jesus como rei. Mas quem rejeitou esse projeto foram os religiosos da época, porque é a mesma situação até hoje. Infelizmente, hoje, nos nossos dias, o sistema religioso está funcionando do mesmo jeito que funcionava 2000 anos atrás, quando Jesus foi rejeitado. Então, hoje, quem reconhece Jesus como Messias são os necessitados, são os pobres. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, aqueles que necessitam de remédio, eles vão até Jesus, porque Jesus é o remédio. Então você precisa entender isso, que Jesus foi rejeitado pela liderança. Na época existia o Sinédrio Judaico, que era composto por 70 sacerdotes, e eles é que condenaram Jesus, né? Jesus era inocente, foi condenado, e eles absorveram um ladrão naqueles dias lá, que foi Barrabás. Então a situação é a mesma. O que aconteceu com o judaísmo lá 2000 anos atrás, acontece hoje no sistema religioso a mesma coisa. Eu não estou aqui generalizando, é óbvio, não podemos generalizar, sempre vai existir o remanescente, mas esse remanescente é pouco. Jesus disse que a porta é estreita e são poucos que passam por essa porta. Muito bem, então a questão aqui é o período de transição. Muito bem, então Jesus lá em Marcos capítulo 3, Jesus conta uma espécie de uma parábola aí, conversando com os fariseus, que é impossível entrar na casa do valente e saquear os bens do valente sem primeiro amarrar o valente. Então, Jesus chama esse mundo que nós vivemos a casa do valente. Ele chama Satanás de valente. E se você já leu lá em Lucas, quando Jesus vai para o deserto para ser tentado por Satanás, Satanás mostra para Jesus todos os reinos desse mundo e oferece a ele todos os reinos desse mundo. E ele diz, se me adorar, dar-te-ei todos esses reinos, porque a mim foi-me dado e dou a quem eu quero. E eu te pergunto, quem que deu, quem que entregou esse reino, quem que entregou esse mundo, que jaz no maligno,
para Satanás, para o valente. Quem entregou foi Adão, lá no Jardim do Éden, porque Deus deu a responsabilidade ao homem, deu a responsabilidade a Adão de cuidar do jardim, mas Eva desobedeceu, Adão também. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, por isso que as pessoas morrem. Então, se você quer saber por que uma pessoa morre, é por causa do pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Então, o pecado anda de mãos dadas com a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça ela sempre existiu, porém, na cruz do Calvário superabundou essa graça. Ela foi derramada sobre todos os povos, línguas e nações. O Espírito Santo foi derramado. Tudo aquilo que era limitado no Velho Testamento, depois da cruz, agora é sem medida, foi derramado para todo aquele que crê. Muito bem, mas o Velho Testamento era um reino de reis e sacerdotes. O rei, ele julgava as causas de Israel e o sacerdote era responsável pela parte espiritual ali, pela liturgia do culto, pelo sacrifício do cordeiro, ensinar a lei ao povo. Então o sacerdote era responsável por essa parte espiritual, litúrgica do Velho Testamento. Por isso que era um reino de reis e sacerdotes. Só que agora no Novo Testamento, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que estamos fazendo aqui nesse momento. Nós estamos anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e é Jesus Cristo. Muito bem, então no Velho Testamento era dividido, era reis e sacerdotes, mas agora Jesus veio na cruz do Calvário, resumiu isso tudo em uma pessoa só. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então esse povo adquirido foi adquirido na cruz do Calvário, e hoje qualquer cristão ele pode ir até Deus por meio de Jesus sem precisar de um mediador, coisa que era necessária no Velho Testamento. O sacerdote ele fazia a mediação, ele era um mediador entre Deus e o homem, mas agora Jesus Cristo é esse mediador e ele fez isso na cruz do Calvário. Muito bem, então Jesus ele nasce ali no início dos evangelhos e morre no final dos evangelhos. Então esse período de 33 anos, onde o verbo se fez carne e o Deus se fez homem. Deus saiu do seu tempo que é eterno, que não conta, que é o Kairos, e entrou no cronológico, que é esse tempo. Deus entrou no espaço e entrou no tempo para cumprir todas as profecias do Velho Testamento se cumpriu em Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, então Deus entra nesse mundo caído que nós vivemos. Por isso que o apóstolo João vai escrever em uma das suas cartas e diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, isso não é de Deus, é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo passa, só não passa a palavra, só não passa aquilo que Deus falou que vai acontecer, e já aconteceu, está acontecendo, e tem poucas coisas para se cumprir, para fechar o projeto de Deus para o homem aqui nessa terra. Muito bem, e o próprio João diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Muito bem, então Jesus nasce, e quando Jesus nasceu, tinha lá pessoas que reconheceram ele como Messias, que foi Simeão e Ana, estava lá na circuncisão de Jesus. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, porque é uma lei judaica, Jesus veio para cumprir a lei. Toda a lei Jesus cumpriu, desde o seu nascimento até a sua morte de cruz. Muito bem, mas Jesus ele tinha que dar início ao seu ministério público. Jesus ficou por 30 anos de forma anônima, ele nasceu, e quando Jesus nasceu, também estava nascendo mais 2 varões. Quero chamar a atenção dos irmãos para esses varões, que foi João Batista e Saulo. Esses 3 homens
eles foram contemporâneos e cada um deles faz parte de uma tribo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas tribos, porque elas fazem toda a diferença nesse período de transição, porque os irmãos sabem que as 12 tribos de Israel, no final só existia a tribo de Levi, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. João Batista da tribo de Levi, Jesus da tribo de Judá e Saulo da tribo de Benjamim. Então, cada homem desse é uma peça específica para um determinado momento, para que Deus cumpra todo o seu projeto. É óbvio, Jesus aqui é o próprio Deus encarnado aqui na Terra. Muito bem. Então, preste bem atenção nisso. Jesus nasce e Jesus completa os seus 30 anos e então ele vai encontrar com João Batista no Jordão para ser batizado. Então, João Batista ele era filho de sacerdote, ele era filho de quem? De Zacarias e de Isabel. Isabel, uma idosa que era estéril, não podia gerar, representando ali, acredito eu, o Velho Testamento. E do outro lado nós temos outro casal, que é Maria e José, representando ali algo novo. Isabel, ali da tribo de Levi, representando o Velho Testamento. O sacerdócio do culto levítico lá, do Velho Testamento. Maria, uma jovem, representando algo novo que estava para acontecer. O outro casal, que é da tribo de Judá. Muito bem. Então, Jesus nasce por obra e milagre do Espírito Santo. José não coabitou com Maria para Jesus nascer. E é interessante que Maria ela ficou grávida, ela concebeu quando ainda estava noiva de José. A Bíblia diz que José até intentou largar Maria, porque nesse caso ele podia, porque eles eram ainda noivos. Por isso que os fariseus vão chamar Jesus de filho da prostituição. Por quê? Porque ela ficou grávida quando ainda estava noiva de José. Mas o anjo visitou José, explicou a ele tudo que estava acontecendo naquele momento. Então ele creu e ali se cumpriu o projeto de Deus. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. O outro casal que é de onde nasceria o Messias, que era da tribo de Judá. A promessa de que Jesus nasceria da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Muito bem, então presta bem atenção. João Batista, que era filho de Zacarias, que era o sacerdote, ele não deu continuidade ao sacerdócio do pai. O normal, o natural, o óbvio é que ele desse continuidade ao sacerdócio do pai. Mas por que ele não deu continuidade? Porque naquele momento estava acontecendo a plenitude dos tempos. Então, quando acontece a plenitude dos tempos, se cumpre aquilo que Deus determinou e estabeleceu. Lembra do versículo lá de Gálatas, capítulo 4, versículo 4? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Paulo está falando que Jesus veio para remir os que estavam debaixo da lei, para salvar os que estavam debaixo da lei. Todos aqueles do Velho Testamento, aqueles que morreram crendo que um dia viria o Salvador, eles foram salvos por meio de Jesus. Não tem outro meio pelo qual o homem possa ser salvo se não for por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus ele veio para salvar tanto os da Velha Aliança como os da Nova Aliança. E isso se deu na cruz do Calvário. Muito bem, então João Batista, ele se desliga do sacerdócio, ele vai para o deserto alimentar de mel silvestre e gafanhoto. Veja que naquela época João Batista ele precisou se desligar do sistema que estava corrompido ali naqueles dias, o farisaísmo. Ele desliga-se do templo que ficava na Judéia, vai para o deserto da Judéia alimentar de mel silvestre e gafanhoto. E ali, João Batista, no tempo certo, ele vai para o Jordão para batizar. E quando ele chega no Jordão, ele encontra com Jesus. Ele batizava discípulos ali, né? João fez bastante discípulos. Existiam os discípulos de João e os discípulos de Jesus. E esses discípulos de João eram todos judeus. Os irmãos precisam entender isso, eram todos judeus. E João está batizando, ele encontra com Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali está o Cordeiro de Deus, ali está a promessa, ali está aquele que nasceria da mulher para esmagar a cabeça da serpente, ou do valente, como Jesus chama
o inimigo de valente, só que Jesus foi mais valente do que ele, porque teve a ousadia, a coragem de entrar nesse mundo caído para salvar homens pecadores. Muito bem, então quando Jesus é batizado por João Batista, houve uma voz do céu confirmando que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o meu Filho amado em quem eu me agrado. E ali houve uma ação do Espírito Santo e Jesus estava ali. Ali você vê uma operação ali completa da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Muito bem. Então, Jesus é batizado por João Batista e ele vai para o deserto, ele vence Satanás no deserto. Todas as propostas de Satanás ali foram refutadas pela palavra. Jesus ele usa a palavra para vencer Satanás no deserto. E ele entra em uma sinagoga na Galileia. Ele dá início ao seu ministério público em uma sinagoga na Galileia. Isso é muito importante. Jesus não dá início ao seu ministério lá na Judéia, onde ficava o templo, porque João Batista já tinha se desligado do templo, já tinha se desligado do sacerdócio. Agora não seria mais uma parte geográfica, não seria mais um lugar como a mulher samaritana questionava Jesus, nós devemos adorar aqui ou lá. Jesus diz, não, virá o tempo em que a adoração será em espírito e em verdade. Por quê? Aqui está acontecendo esse desligamento. João Batista está desligando do templo, do sacerdócio, porque ele vai passar o bastão para Jesus. Agora Jesus veio para cumprir todo o plano do Pai. Está acontecendo um período de transição aqui. Não houve um corte, não houve uma descontinuidade judaica para uma continuidade gentílica. O que aconteceu foi uma descontinuidade do sacerdócio levítico para o sacerdócio universal do crente, que é você ir até Deus por meio de Jesus Cristo. Muito bem. Então Jesus ele entra numa sinagoga e ali ele lê o livro do profeta Isaías. Isso está citado em Lucas. Vou até ler aqui, porque esse versículo eu não sei de cabeça. E diz assim, Lucas 4, 18. Isso Jesus dando início ao seu ministério público em uma sinagoga na Galileia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então isso foi o que aconteceu ali. Jesus ele está lendo o livro do profeta Isaías, porque na sinagoga era lida a lei e os profetas. Então Jesus está lendo aqui a profecia de Isaías e está se cumprindo naquele dia. Naquele dia mesmo eles quiseram matar Jesus, mas não conseguiram, porque a agenda de Deus para Jesus era morrer na cruz. E isso se daria 3 anos após Jesus ter lido essa profecia do profeta Isaías. Muito bem, então Jesus ele dá início ao seu ministério público, ele realiza muitos milagres e faz exatamente o que ele fez aqui, ele dá vista aos cegos, ele cura os leprosos, os aleijados, os pobres, os oprimidos. E com isso Jesus adquire muitos seguidores. E esses seguidores sim reconheceram Jesus como Messias. Quem não reconhecia Jesus como Messias, em todo momento dos evangelhos, foram os fariseus, os saduceus, aqueles grupos religiosos que já tinham se formado na época e que não reconheceu Jesus como Messias, mas esse povo sim. Então Jesus junta esse povo simples, humilde, pobre, escolhe os discípulos e se ajuntam com eles, que eram todos judeus, e formam a igreja, e formam o povo de Deus, que deixaria o exemplo para nós, para ser seguido, que é o que está relatado nos evangelhos. Muito bem, então Jesus ele cumpre o seu ministério de 3 anos e meio, ele vai à cruz do Calvário e ali sim ele vence o valente. Jesus foi mais valente do que o valente, que é Satanás, porque venceu ele na cruz do Calvário, esmagou ele na cruz do Calvário. A nossa dívida, a nossa culpa, o nosso pecado foi cravado na cruz do Calvário e nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito bem, aí sim é Novo Testamento. Agora sim nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, que diz que Jesus ele ressuscitou ao 3º dia, Jesus ele morreu na Páscoa, isso não é coincidência, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na Páscoa, ele ressuscitou ao 3º dia, deu provas infalíveis de que estava vivo, ficou durante 40 dias na terra, apareceu a muitos, apareceu a mais de 500 pessoas em um só dia, como diz o apóstolo Paulo, e aí então Jesus ele sobe. E quando ele sobe, ali tem 2 anjos que dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Veja que Jesus subiu lá na Galileia, não foi na Judéia,
onde ficavam os grupos religiosos, onde ficava o templo. Foi na Galiléia que Jesus subiu. Varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir assim como subiu, ou seja, será de forma visível, não será invisível. Então Jesus disse antes de subir, disse para os discípulos para eles voltar para Jerusalém, e ele ia derramar lá o Espírito Santo, porque ele disse: não os deixarei órfãos. Então Jesus ia enviar o Consolador. Isso aconteceu no dia da festa de Pentecostes. Por quê? Porque eram festas judaicas, que eram festas que foram estabelecidas pela lei, mas agora Jesus ia cumprir todas essas festas. Jesus cumpriu a Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ia cumprir também Pentecostes, porque o Pentecoste era a festa da colheita. Então aquela igreja que Jesus plantou ainda no Velho Testamento durante 3 anos, agora ia ser colhida no dia da festa de Pentecostes. Então 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo, que tinham também mulheres que receberam a unção e o poder do Espírito Santo. Então Pedro pregou aquela mensagem, ele vai lá em Abraão e ele vem trazendo até os dias dele naquele dia ali, e ele faz a aplicação. A aplicação é Jesus, aquele a qual vocês condenaram e absolveram um ladrão, ele ressuscitou, ele está vivo, o Espírito Santo foi derramado, a promessa se cumpriu, a promessa de Joel se cumpriu. Então o Espírito Santo foi derramado ali na festa de Pentecostes e cumpriu a festa de Pentecostes. E ali já tem 3.000 judeus convertidos, porque eles se converteram com a mensagem de Pedro. E quando eles ouviram a mensagem, falaram: o que nós vamos fazer agora? Ali tinha judeus dispersos, de todas as nações, estavam ali naquele dia e ouviu aquela mensagem de Pedro, cada um na sua língua materna. E o que nós vamos fazer? O que Pedro falou? Aí Pedro fez o apelo: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo e recebeis a virtude e o poder do Espírito Santo. Então ali a igreja está formada. E essa igreja não é uma igreja que surgiu depois da cruz, é uma igreja que foi estabelecida com Jesus antes da cruz, lá no Velho Testamento, e ela passa para o lado de cá, recebe o Espírito Santo, e aí sim, a igreja é essa igreja formada de ambos os povos, que nós vamos ver agora. O Espírito Santo é o agente de união que une, o Espírito Santo ele não separa, ele une as pessoas. Então, ali houve o primeiro martírio, que foi a morte de Estevão. Estevão, ele era um diácono cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele também faz a mesma coisa que Pedro. Ele prega ali uma mensagem. Não tinham como os fariseus refutar aquela mensagem de Estevão, então eles matam Estevão apedrejado, e a igreja se espalha, e o evangelho chega lá em Samaria, nos samaritanos, porque havia essa divergência entre os fariseus, entre os judeus e os samaritanos, mas o Espírito Santo quebra essa barreira. O Espírito Santo chega lá quando Filipe, o evangelista, vai lá em Samaria, prega o evangelho, e aí o Espírito Santo desce lá sobre os samaritanos. Então a barreira começa a se quebrar, e aí nós vamos ver a igreja se espalhando e alcançando várias pessoas, vários povos, e como vai alcançar depois Cornélios, lá em Atos capítulo 10. Você vai ver que existe 3 Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Você vai ver o Pentecoste judaico em Atos capítulo 2, aí os próximos que vão vir são extensão desse. Atos capítulo 2, um Pentecoste judaico. Atos capítulo 8, Pentecoste samaritano. Pentecoste é a forma de falar, que é a festa, mas é o derramado do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, um Pentecoste gentil. Em Atos capítulo 10, nós vamos ter o primeiro gentil a receber o Espírito Santo, que é Cornélio. Então aí fecha o ciclo de ambos os povos. Deus fez um povo só, judeu, samaritano e gentil, gregos. Por isso que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, depois do gentil. Então primeiro foi para o judeu, e os judeus receberam, depois vieram para os gentios. Cornélio recebeu, e todos vão receber agora, todo aquele que crê vai receber. Muito bem, aí agora entra o terceiro homem.
que é Saulo, que era contemporâneo de João Batista e de Jesus. João Batista, que é da tribo de Levi, Jesus, que é da tribo de Judá, e agora Saulo, que é da tribo de Benjamim. Muito bem, então Deus agora vai vir aqui na terra, mais uma vez, depois da morte, que é o próprio Deus que vem encontrar com Saulo no caminho de Damasco. Saulo está perseguindo a igreja. A igreja naquele momento chamava Igreja do Caminho, então Paulo está perseguindo o caminho. Então Jesus vem ali e encontra-se com Saulo, encontra o pessoal com Saulo. Ele está no caminho perseguindo a igreja. E Jesus disse: aquele que persegue a igreja persegue a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Saulo, que era um fariseu da tribo de Benjamim, ele converte no caminho de Damasco, e aí sim ele vai agora conhecer a igreja, ele vai conhecer o caminho, ele vai conhecer Jesus. E Paulo era líder, e agora ele passa a ser liderado, e ele passa por um processo, ele precisou passar por um processo, como os discípulos passaram por um processo. Paulo agora, Saulo vai passar por um processo, e ele vai ser o maior plantador de igreja ali do primeiro século. Lembrando que Saulo ele nasceu numa província romana, ele nasceu em Tarso, por quê? Porque ele tinha cidadania romana, e agora ele vai usar isso, ele vai usar desse benefício para pregar o evangelho. Então, quando Deus colocou Saulo lá aos pés de Gamaliel, esse Deus que é soberano, que usa uma peça aqui, outra peça ali, outra peça ali e acolá para cumprir o seu projeto. Então, Saulo, ele nasce em Tarso, por quê? Porque naquele período ali, naquele momento, quem dominava eram os romanos, e quem tinha cidadania romana, ele podia ir aonde que ele quisesse. Então, Deus, ele vem aqui nesse mundo, e ele encontra-se com Saulo, faz dele um vaso escolhido, faz dele um vaso de honra, porque já era um vaso escolhido desde o ventre, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para estabelecer as doutrinas. Por quê? Porque Paulo vai estabelecer as doutrinas do Novo Testamento. Ele diz: se vier outro trazendo outro evangelho que não seja esse, outras doutrinas que não sejam essas que estão estabelecidas, que seja anátema, que seja maldito. Muito bem. Então, amados irmãos, essa é a mensagem. João Batista, ele é da tribo de Levi, desliga do sistema, passa o bastão para Jesus. Jesus cumpre a lei, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele vai à cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, derrama o Espírito sobre os 120 judeus, e Pedro ali prega o Evangelho, a igreja se espalha, e agora Deus vai usar o apóstolo Paulo, aquele que perseguia, que era ali naquele tempo ali uma pedra de tropeço para a igreja, Agora ele se converte e vira o maior plantador de igreja ali do primeiro século, que é o apóstolo Paulo. Ele vai fazer as viagens missionárias e vai estabelecer as doutrinas. Muito bem. Então, esse foi o período de transição. Então, não houve uma descontinuidade judaica para uma continuidade gentílica. Isso está muito claro. E eu não estou falando aqui do futuro, estou falando do passado. Você pode ler a Bíblia, você pode ler tudo que eu falei, isso é história, está na história, você pode ler, você pode confirmar. Não houve uma descontinuidade judaica para uma continuidade gentílica. O que houve foi uma descontinuidade do sacerdócio levítico para o sacerdócio universal do crente, que é você ir até Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido esse período de transição, quando Deus usou ali João Batista, porque a profecia diz que ele tinha que vir primeiro para depois Jesus vir. Ele abriu o caminho. Jesus veio, cumpriu todo o projeto, derramou seu Espírito sobre os judeus proclamaram ali, esses judeus pobres, carentes, necessitados, eles espalharam ali a mensagem, o evangelho, e depois o apóstolo Paulo vai estabelecer as doutrinas. Amém? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quem impediu a igreja no primeiro século? Quem quis impedir a igreja de prosseguir foram os judeus líderes. Não foram os romanos de primeira instância. Quero deixar claro aqui também para os irmãos que isso não é antissemitismo. Eu estou contando história, eu estou falando aqui da história, você pode confirmar. Seja crente de Bereia, você vai lá confirmar.
se essas coisas que eu estou falando são realmente assim. Então, quem tentou impedir de primeira instância a igreja de se estabelecer no primeiro século foram os judeus. Mas o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A minha igreja. É tanto que os judeus fizeram um jejum, ofertaram um jejum de 40 dias para matar Paulo. Mas as portas do inferno não prevaleceu e Paulo, ele pregou o evangelho, ele anunciou as boas novas. E outra coisa, os romanos também, de primeira instância, eles não foram pedra de tropeço, de certa forma eles até ajudaram, porque naqueles dias ali eles acabaram com a maioria dos ladrões que existiam. Aquele que cometesse um roubo ou qualquer tipo de crime naqueles dias, ele era crucificado. É tanto que foi crucificado junto com Jesus 2 ladrões. Então, os romanos acabou com a ladruagem naquela época, porque existia lei. Então, isso foi um caminho aberto para Paulo, que vai usar o seu nome romano para fazer as viagens missionárias e ir aonde que ele quiser, tanto que ele foi até Roma. Ele tinha passe livre, porque usou a sua cidadania romana. Paulo ele tinha dupla nacionalidade. Ele era um judeu que nasceu em Roma, em uma província romana. Então ele vai usar o seu nome romano para fazer as viagens missionárias. É óbvio, os romanos depois vieram, com os imperadores ali, depois, e tentou também ser pedra de tropeço para a igreja, mas não conseguiu. Não conseguiu. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja venceu o judaísmo, venceu o romanismo depois, venceu o gnosticismo, e a igreja ela é esse povo que vence todas as coisas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.